Um austríaco bilionário esconde um tesouro no valor de mais de 183 bilhões de reais no meio do Atlântico, na costa brasileira. Acredita, Cabrini? Olha, Carol, é uma história difícil de acreditar, com toda certeza. Mas o repórter Raul Dias foi até o Rio Grande do Norte para conhecer o extravagante Werner Riedel. O homem que caminha por uma praia deserta, no Rio Grande do Norte, se chama Werner Riedel. Ele nasceu na Áustria, tem 68 anos e há mais de 30 vive no Brasil. Esse foi em 91 eu escolhi o Brasil para meu lugar definitivamente. Mas meu sonho já foi antes sair da Áustria. Nesse período, foi dono de madeireira na Amazônia, vendeu mantimentos na Venezuela e chegou a queimar uma pilha de dinheiro equivalente a 14 milhões de dólares. Totalmente inimigo de propina, de nepotismo, abuso de poder. Werner também esteve na mira da justiça. Foi condenado por sonegar milhões de euros na Áustria. Eu fui condenado por 11 milhões de euros, mas a briga total, em cima desses 21 anos, foi quase 5 bilhões de euros. E você pagou 11 milhões de euros? 11 milhões eu pago. Com juros, com tudo, Sim. eu não quero negociar nada. Hoje vive tranquilamente e garante, é dono de uma das maiores fortunas do mundo. Tudo em barras de ouro. Eu fui a primeira empresa na Áustria que vende casas com chave na mão. Isso foi um grande sucesso na época de 70. Você ficou rico. Rico? Não. Para encontrar Werner Riedel, saímos de São Paulo e viajamos até Fortaleza, no Ceará. De lá, percorremos mais 300 quilômetros de estrada e balsa até Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Por fim, mais 30 quilômetros até Ponta do Mel, uma das mais belas praias do litoral brasileiro. É aqui que Werner Riedel vive há 12 anos com a companheira dele, Verônica, uma jornalista austríaca que não fala português. O casal mora numa casa alugada. Nas paredes, telas pintadas por Verônica, como Dom Pedro I e Imperatriz Leopoldina da Áustria, que Werner diz ser antepassados dele. Eu descendente da família royal, né? A Leopoldina foi meu oitavo. Na vila de pescadores, Werner é conhecido como um aventureiro. Há 2 anos, ele construiu um barco de alumínio com 7 metros de comprimento. Estas imagens, gravadas por Verônica, mostram um momento em que vários pescadores ajudam Werner a colocar a embarcação no mar. A praia foi o ponto de partida para uma viagem que durou 7 meses, navegando pela costa brasileira e por rios amazônicos. Quando chega no fim da viagem, vende barco, eu não quero mais voltar, eu odeio rotinas. Um estilo de vida excêntrico, se não fosse por um detalhe. Ele declarou no imposto de renda deste ano ser dono de um patrimônio absurdo: 183 bilhões 423 milhões 693 mil 476 reais e 14 centavos. De acordo com ele, a origem desse dinheiro começa na Áustria, onde ele era dono de várias empresas. Foi durante esses 20 anos 186 empresas. Na década de 90, Werner vem para o Brasil e constrói uma casa luxuosa no litoral de Pernambuco. Ao lado da casa ergue uma torre parecida com um farol com 24 metros de altura. Consegue a cidadania brasileira e fatura muito dinheiro com uma empresa de importação e exportação de produtos para a Áustria. Por causa desses negócios, ele foi acusado pela justiça austríaca de sonegação fiscal. Como protesto pela acusação, Werner queima todo o dinheiro que tinha trazido da Áustria para o Brasil. Em valores de hoje,
algo equivalente a 81 milhões de reais. Em 2004 chegou um jornalista da Áustria e eu pensei, não, agora é um bom momento para fazer um protesto contra a criminalização dos meus familiares na Áustria. Como vivia no Brasil, Werner foi julgado à revelia e condenado na Áustria por estelionato e associação criminosa. O pedido de prisão chegou ao Brasil no final de 2004. No começo de 2005, ele foi preso em Brasília. Ficou no presídio da Papuda, aguardando deportação. Eu conheço muitas pessoas na prisão. Essa foi uma educação política enorme. Quando foi finalmente deportado, Werner ficou apenas 3 meses na prisão em Viena, já que havia cumprido quase toda a pena no presídio de Brasília. De volta ao Brasil, descobriu a praia da Ponta do Mel e continuou com os negócios, sempre usando o ouro como moeda corrente. Hoje, o austríaco declara, para quem quiser ouvir, que é dono de uma montanha de ouro que vale algo em torno de 183 bilhões de reais. Mas quando esse ouro ninguém compra, fica proibido, eu fico tratado como inimigo, quando a polícia diz não, esse ouro fica tudo ilegal. A história mais mirabolante de Werner Riedel diz respeito ao lugar onde ele garante ter guardado a montanha de ouro que ele acumulou no Brasil. Segundo o aventureiro austríaco, todo esse imenso tesouro está escondido em alto mar, a mais de 120 quilômetros daqui da costa e a 40 metros de profundidade, em um lugar que só ele sabe como chegar. Biocigolândia? É? Exatamente para lá. Para lá. Eu já sabe caminho sem compass, não precisa mais GPS. Em cima disso aqui. Werner aponta para o meio do mar e diz que a área que demarcou tem 6.297 quilômetros quadrados e que foi lá que ele depositou todo o ouro, longe dos olhos e do alcance de qualquer pessoa, a não ser dos funcionários que ele diz ter selecionado para ajudar na empreitada. Eu tenho um pequeno time de pessoas sem cidadania, porque na maré aberta não existe lei. Mas como isso foi colocado lá, Werner tem uma explicação. Máquinas posicionar isso embaixo da água. Werner nos enviou um vídeo que mostra uma espécie de tubo sendo acionado por um motor em alto mar. Segundo ele, é uma das engenhocas que ajudam a acessar o depósito de ouro que ele mantém no micropaís que ele mesmo administra, chamado Cigarlândia. Esse também é uma autoridade, uma nação, tem uma constituição. Esse Cigarlândia é um paraíso fiscal da verdade. Nesse país fictício, Werner criou uma moeda própria chamada Eternity. Cada moeda equivale a 1 grama de ouro, quase R$600 na cotação de hoje. A soma de todos os Eternities daria o valor que ele declara no imposto, 183 bilhões de reais. Uma nota de Eternity é bem flexível. Você deve estar acostumado assim que as pessoas duvidam disso. Sim, isso é normal, isso é comum, isso fica boa. O povo brasileiro é dividido, a metade acha sim, a metade acha não. Este advogado tributarista explica que qualquer pessoa pode declarar o valor que quiser no imposto de renda, mas desde que comprove a origem dos bens. O grande desafio é tentar comprovar de uma forma que documentalmente esse ativo existe, esse ouro existe. Eu posso estar incorrendo numa fraude, numa simulação, em algumas questões que ultrapassam a questão comercial e a questão tributária, entrando em questões criminais. Em nota, a Marinha do Brasil informou que só o governo brasileiro tem soberania para explorar, conservar e gerir os recursos que estão até 392 quilômetros da costa marítima. Werner diz que o país criado por ele fica a 120 quilômetros da costa.
portanto, ainda dentro dos limites de exploração do governo brasileiro. Basicamente, falar que criou-se um Estado, né, e de forma, né, individual, ele falando, né, por si só que criou um Estado, isso não legitima a existência de um Estado. No caso de Werner, apesar de declarar toda essa fortuna, ele nunca foi pego na malha fina, nem paga impostos sobre o valor declarado. O ouro por si só, ele não é tributado, mas o que é tributado é a renda para auferir esse ouro. Então, quando a gente fala de valores expressivos, né, o olhar é muito, né, se realmente existe esse ouro, e uma vez existindo esse ouro, qual é a renda que gerou o motivo para a compra desse ouro? Quem ouve as histórias de Werner Riedl sobre tesouros submersos acha que tudo não passa de extravagâncias. Mas existem fatos reais que provocam dúvidas entre o que é realidade e o que é fantasia. Um órgão da fiscalização financeira do Brasil, por exemplo, comprovou que entre 2018 e 2022 ele movimentou 343 milhões de reais em suas contas bancárias. Werner conta que essa movimentação aconteceu quando ele transportou alimentos para a Venezuela. Esse foi o maior volume, foi na época com esse problema com a pobreza com Venezuela, pelo esse conflito na Venezuela. Werner também confirma várias transações usando ouro como moeda. Em 2018, no aeroporto de Guarulhos, a Receita Federal apreendeu 3,6 kg em barras de ouro que Werner estava transportando para a Turquia. Werner responde hoje a pelo menos 2 inquéritos da Polícia Federal e 15 processos na Justiça em todo o Brasil. Apesar das movimentações milionárias, ele não tem nenhum bem em nome dele. Alega que qualquer patrimônio seria apreendido pela Justiça, mas não explica o porquê. Eu fico mais pobre que todo mundo. A produção do Domingo Espetacular procurou a Receita Federal. Por meio de nota, a assessoria informou que não se manifesta sobre situação fiscal de contribuintes. Um homem misterioso, com histórias curiosas e enigmático. Um visionário, um lavador de dinheiro, um bilionário. Se ele tiver ouro, está bem escondido. Tá bem escondido, porque a gente não viu. O homem que queima dinheiro deve ter muito. Deve ter muito mesmo. Quem é, na verdade, Werner Riedl?